Pessoal, então hoje nós vamos estudar um ensaio de característica externa do gerador. O que consiste esse ensaio? Basicamente, a gente impõe velocidade nominal ao eixo do gerador, né? Controla a velocidade dele, a frequência e aumenta a carga. Com isso a gente vai ver que vai diminuir a tensão terminal quando aumenta a carga, porque aumenta o campo girante, e o campo girante tem um efeito desmagnetizante e da reação de armadura, né? Então vai haver uma desmagnetização do fluxo, o fluxo resultante vai diminuir e a máquina vai cair a tensão terminal, né? No ensaio a gente sempre mantém a velocidade constante e a frequência, né? Numa usina, normalmente o que a gente faz é manter a tensão terminal constante e a frequência e a velocidade, e à medida que a carga varia, varia a excitação, né? Para controlar a tensão, tá? Na verdade tem que variar a excitação e também controlar a velocidade da máquina o tempo inteirinho, né? Nesse ensaio aqui de característica externa é justamente para a gente ver como a tensão da máquina se comporta se a gente não mexer na excitação, se a gente deixar a excitação constante. Então, no começo do ensaio, a gente coloca uma excitação EF, né, no rotor, a gente já estudou, constante, que produz tensão terminal constante, força eletromotriz constante em vazio, né? Bom, vamos primeiro fazer aqui o esquema de ligação, tá? A gente tem aqui um gerador, né? Um gerador, vamos fazer o esquema de ligação com desenhar aqui a carga, né? Vou ter uma carga aqui, certo, pessoal? Uma carga trifásica, né? Equilibrada. Imagine que eu tenho uma carga aqui. Vou colocar aqui uma carga trifásica, né? Aqui eu teria a carga. Certo? E aqui eu tenho os terminais da armadura do meu gerador síncrono, né? Aqui eu tenho o meu gerador síncrono. E aqui os terminais da armadura. Bom, a excitação a gente poderia usar um rheostat de campo se fosse uma fonte constante, né? Mas no nosso caso lá nós temos uma fonte variável, né? E nós usamos um amperímetro aqui, né? Para injetar corrente de excitação no motor, né? Corrente de excitação, certo? Então, nós impomos aqui no eixo do motor velocidade nominal, né? Certo? E nós medimos essa velocidade com um tacômetro, né? Então, um tacômetro é conectado ao eixo, né? Nós medimos essa velocidade com um tacômetro, né? Certo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ligar os outros instrumentos. Primeiro a gente vai ligar, vamos ter que medir potência que vai para a carga, né, pessoal? Nosso gerador vai alimentar uma carga, então nós vamos ter que medir potência ativa, tensão e corrente de armadura, né? Bom, então nós vamos aqui fazer a ligação na fase do gerador, circuito série, vou ligar aqui um watímetro. W1, vou levar até a minha carga, certo? Depois, aqui um watímetro W2, levo até a carga, né? Um amperímetro, tá? Para medir a corrente.
na fase do meio aqui. E agora a gente vai fazer o circuito paralelo, né? Então agora com as nossas ponteiras pretas, né? Simulando as nossas ponteiras pretas do laboratório. Nós temos aqui da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão uma ponte, né? Medimos aqui na bobina de tensão entre essa fase aqui de cima, né? E podemos chamar aqui de fase A, B e C, né? Então, A, B e C. O outro vatímetro aqui na outra fase. Entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão. E nesse ponto aqui, né? Então nós vamos medir 1 metro e 2 vatímetros a potência total, né? E nós temos mais um voltímetro, né? Mais um voltímetro que deve ser ligado Então vamos colocar aqui um voltímetro medindo a tensão de linha do nosso gerador, certo? Beleza. Então nós vamos então medir potência ativa total, corrente que vai para a carga, tensão terminal, velocidade com o tracômetro e a gente tem que medir também a frequência, certo? Então tem que colocar aqui um frequencímetro, né? Que pode ser um instrumento analógico ou, como naquela foto, a gente tinha um alicate corrente, né? Um multímetro, né? Mede tensão também, mede frequência, certo? Então, em paralelo, certo? Bom, como é que se faz esse ensaio, né? Então a gente aciona a máquina primária até atingir a rotação nominal, então a gente gira o eixo, né, até ela atingir a velocidade nominal, vai sair 60 Hz aqui, a gente controla os 60 Hz e a velocidade. No nosso caso é um motor de 4 polos, 1800 RPM, né? Daí a gente, depois que ele atingir a velocidade nominal, a gente aumenta a excitação, a corrente de excitação do gerador, né? A corrente de excitação, até que nos terminais a gente tenha a tensão nominal. No nosso caso lá, a máquina 230 volts Y, né? Então a gente aumenta a excitação até que saia 230 volts, né? E daí a gente mede em vazio a tensão de linha, a velocidade, a corrente de excitação e a frequência, né? É claro, como em vazio, sem carga, não vai ter corrente e também não vai ter potência, certo? Depois, o que a gente faz? A gente começa a aumentar a carga do gerador, né, até carga nominal, sem mexer na excitação. A gente deixa a velocidade constante, né? Deixa a velocidade constante, mas não mexe na excitação, certo? Note que daí, sem mexer na excitação, a FEM, o fluxo do rotor não muda, a FEM EF não muda, né? Só que daí vai aumentar a queda na resistência, na reatância 5, na resistência RA do gerador, e vai começar a ter uma diminuição da tensão terminal. Isso acontece com carga resistiva ou RL, né? A gente diz que vai ter essa queda de tensão, né? Com carga capacitiva, acaba acontecendo o efeito magnetizante e a tensão sobe nos terminais do gerador, né? Com carga indutiva, a tensão cai, tem um efeito desmagnetizante, né? E com carga resistiva, acontece um efeito freante, o gerador tende a diminuir a velocidade, mas a gente vai controlar essa velocidade aqui para ela não mudar, né? Vai ficar sempre constante. Vai acontecer uma queda de tensão também com a carga resistiva. Então nós vamos fazer um ensaio, na verdade, com cargas híbridas, vamos dizer assim, né? Carga resistiva indutiva, resistiva capacitiva, certo? Também com resistiva pura, né? Pode se fazer, mas os dados que eu tenho aqui para mostrar para vocês são com carga RL e RC, tá? Para a gente perceber o que acontece quando a gente aumenta a carga sem mexer na excitação, deixando a tensão de excitação constante. Lembra que nos exercícios que a gente fez, a gente perguntava qual a FEM EF para ter tensão nominal constante.
Com carga indutiva precisava de bastante FENF, com carga resistiva um pouco menos e com capacitiva menos ainda, né? Mas agora é o contrário, eu vou deixar a FENF constante, né? O que acontece? O que acontece é que a tensão terminal, se a carga for indutiva, vai cair bastante. E se for capacitiva, vai subir, certo? Por causa dos efeitos magnetizante e desmagnetizante da reação da armadura, tá? Então, depois a gente mantém a excitação e a frequência sempre constantes, né? Para manter a força eletromotriz F constante. Aplicar carga variável e medir tensão de linha, corrente de linha, potência ativa total, velocidade e frequência, tá? Eu tenho uma foto aqui, né? Então aqui nós temos a máquina primária nossa, pessoal, nesse caso aqui, é na verdade essa máquina aqui é um motor de corrente contínua que está servindo aqui, por exemplo, como motor a combustão, né? Poderia ser uma turbina de uma hidrelétrica, uma turbina de uma usina termoelétrica, né? Uma queda d'água, né? Uma turbina de uma hidrelétrica pequena, de repente, bom, né? Mas não teria como a gente fazer isso no laboratório, né? Daria talvez para colocar um motor a combustão aqui, né? Como é um gerador, por exemplo, de uma indústria ou de um shopping center, né? Para girar esse eixo e fazer o gerador gerar corrente alternada. Então, nosso gerador síncrono está aqui, né, pessoal? A gente já fez ensaio nele como motor, a gente mexeu bastante, né? Certo? Mas, em vez de usar aqui, por exemplo, motor a combustão, né? E fazer ele girar o eixo, a gente está usando o motor de corrente contínua como máquina primária. Então, a nossa máquina primária aqui, né? A nossa máquina primária, na verdade, vai ser um motor de corrente contínua, né? Ou seja, a gente vai transformar energia elétrica em energia mecânica, fazer o eixo girar. Então, o eixo vai girar aqui com a velocidade n, né? E o eixo girando faz o rotor girar, induz a Fê em EF, né? Através da excitação, né? E vai para a carga. Aqui nós já temos os instrumentos ligados para o ensaio de característica externa, watímetros, os dois watímetros, o amperímetro, o voltímetro, o amperímetro aqui para a excitação, a fonte CC, né? Isso aqui seria a fonte CC, né, pessoal? A gente já vai fazer a ligação, certo? E aqui para medir a frequência, né? Tá? Eu usei no esquema de ligação ali, eu coloquei um frequencímetro analógico, né? Mas tudo bem, ligado em paralelo, né? Então nós vamos acionar com velocidade nominal, né? Aqui não está aparecendo a carga, tá? Nós temos, no nosso caso, no laboratório, nós temos um banco, tá, pessoal? Um banco de cargas. Aqui tem uma foto deles para exemplificar. São vários resistores, né? Ligados em paralelo, tá? E aqui vários capacitores e vários indutores, né? Na verdade, a ligação aqui, nesse caso, por exemplo, a gente teria assim, ó, cada fileira dessa, né? Eu teria vários, tem uma chavezinha, aqui no desenho que aparece aqui não fica muito bem no painel, né? Tem uma chavezinha e cada vez que eu aciono a chave dessa, eu ligo um resistor em paralelo, tá? Né? E os terminais são, aqui não dá para ver bem, depois eu vou mostrar para vocês, mas seria esse terminal aqui, principal, e aqui, ó, tá? E na verdade eu tenho vários botões aqui, ó, cada vez que eu vou ligando eles, eu vou ligando vários resistores. Então tem 3 fileiras dessa, né? E eu vou, na verdade, daí poder ligar esses resistores em Y, né? Ou delta, e aumentando o valor da carga, né? Como se fosse um gerador alimentando uma carga variável, uma cidade, por exemplo, né? Aqui eu tenho também a mesma coisa, tenho o interruptor aqui para os capacitores, que também estão ligados todos em paralelo, tá?
apesar do desenho aqui aparecer meio um zigue-zague com o botãozinho lá em cima, na verdade, cada fileira dessa, né, aqui está mostrando uma fileira, cada fileira dessa aqui, eu tenho, agora ao invés de resistores, eu tenho capacitores. Eu tenho 2 terminais aqui, com a chave, cada vez que eu ligo uma chave dessa, eu ligo um capacitor em paralelo, né? E daí vou aumentando a carga. Né? Cada um vai ter uma corrente, né? E eu vou aumentando a carga, certo? Né? Eu posso ligar vários, né? Aqui eu tenho os terminais, ó, de uma dessas fileiras de capacitores, depois eu tenho uma outra aqui, independente, são 3, né? Então eu posso daí ligar eles em Y ou delta. Ó, aqui tem outra e aqui outra. Então eu tenho que ligar nesses terminais aqui, né? Aqui também, ó. Tem um terminal aqui e outro aqui. Depois eu vou mostrar para vocês lá na ligação, tá? E aqui nesse último banco, nesse caso aqui estava sendo feita uma ligação de uma carga RL, tá vendo? Tá? Aqui tem um terminal e aqui outro, né? Aqui vários indutores em paralelo, certo? E vários indutores em paralelo, mesmo esquema, né? Mostrando uma fileira só daquela, eu tenho a chavezinha com indutor, um interruptor e outro indutor, o outro interruptor, um outro indutor, né? Eu vou, cada vez que eu ligo, eu vou aumentando a carga. Aqui, para a gente tentar manter a carga equilibrada, cada vez que a gente coloca um resistor, né, eu também coloco um indutor ou um capacitor, depende se a carga é RC ou RL. Né? A gente vai aumentando gradativamente a carga, certo? Eu vou agora passar. Bom, aqui a gente teria a ligação, note que é aquele banco que eu mostrei para vocês, tá? Esse painel, tá? Eu consegui uma foto dele, né? E coloquei aqui, ó, né? Aqui eu tenho a placa do nosso gerador síncrono, né? Então aqui eu tenho o nosso gerador síncrono, a placa dele, né? E terminais, né? Que é mesma máquina que a gente já trabalhou como motor, agora vai funcionar como gerador, né? Então, aqui, tudo isso aqui, né? É a carga, né, pessoal? Tudo isso aqui é a carga, né? E aqui nós temos o nosso gerador. Aqui nós temos a fonte CC, aqui os instrumentos. Frequencímetro, watímetro, 2 watímetros, voltímetro, amperímetro, um amperímetro para excitação, certo? Vamos voltar então lá agora no nosso roteiro, né? Então, a gente mede a frequência, a tensão, né? E, em princípio, em vazio, né? Como eu falei, impõe a velocidade no eixo, mede a velocidade e a frequência, mede a tensão até a tensão ser nominal. Depois, começa a aumentar a carga, né? Claro, daí vai aumentando a corrente, né? E a gente vai medindo a potência e medindo a tensão sem mexer na excitação, né? E o outro ensaio que a gente vai fazer depois, a gente mantém a tensão terminal constante, como se fosse num sistema real mesmo elétrico, né? Mas aqui a ideia é ver o que acontece com a tensão terminal, dependendo da natureza da carga, né? Deixando a velocidade constante, para fazer a velocidade não influenciar na fé induzida, né? Também para não mudar a frequência, né? E daí a gente vai observar com o aumento da carga só o efeito magnetizante ou desmagnetizante da reação da armadura, né? Ou seja, o efeito que o campo girante faz, aumentando ou diminuindo o fluxo resultante na interação dele com o fluxo do rotor e fazendo assim a tensão terminal aumentar ou diminuir, certo? Então agora nós vamos fazer essa ligação aqui, tá? Aqui, né? Vamos fazer então primeiro a ligação. Bom, vamos fazer a ligação da excitação, né? A gente já fez isso no ensaio vazio. Aqui eu tenho o positivo, vou dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Ó, o zoom. Nós temos aqui o nosso enrolamento de excitação, né, pessoal? Esse enrolamento aqui do gerador, né? Esse aqui é um terminal só de apoio, não está conectado. Então sai do positivo da nossa fonte, entra no amperímetro,
certo? O amperímetro aqui, a gente pode colocar uma corrente de 1 ampere aqui, 1 ampere de corrente contínua, tá? Leva para a excitação e da excitação traz para o negativo da fonte, né? Então a gente vai aumentar essa fonte aqui com velocidade nominal, né? E vai averiguar a tensão terminal do motor, até a tensão ser a tensão terminal do gerador, né? Lembra que esse gerador nosso ele é 230 volts, né? 5 amperes a corrente nominal, certo? 1800 RPM, 4 polos, né? Então 60 Hz, 1800 RPM, né? E a ligação é Y, na verdade é um Y paralelo, que a gente já tinha visto, né, pessoal? Aqui, ó, se a gente for olhar os terminais da armadura, né? Nós temos que aqui tem uma bobina, ó, né? Aqui tem outra bobina. Toda essa ligação aqui no meio é o neutro, é o ponto central do Y, né? Daqui para cá tem uma outra bobina, ó. Daqui para cá tem uma outra bobina. Então aqui, por exemplo, eu teria a fase A, né? Aqui, por exemplo, a fase B, poderia ser aqui, né? E a fase C, mais duas bobinas aqui em paralelo. Seria essa e essa aqui. A ligação que a gente está fazendo é essa daqui, ó, pessoal. Essa ligação que está aqui, Y paralelo 230 volts, tensão nominal do gerador, né? Certo? Então a ligação da estação já está feita, né? Temos que agora fazer a ligação da armadura com a carga, né? Vamos dar uma voltar naquela foto lá que a gente tinha feito aqui, ó. Então, essa foto aqui que eu peguei do material do professor James, né? Aqui nós temos a fonte CC, o amperímetro aqui, ó, o amperímetro para a gente medir a corrente de armadura, né? Esse amperímetro aqui, certo? E a fonte CC e a excitação aqui, né? E agora aqui os instrumentos, né? Amperímetro, watímetro e voltímetro, né? E o cabo que está saindo aqui está indo lá para o painel, que é esse painel aqui, né? De cargas, certo? Então, e eu desenhei ele aqui do lado, eu coloquei ele aqui do lado para facilitar para a gente, certo? Então, vamos imaginar uma carga RL, tá? Vamos fazer essa ligação dessa carga aqui, tá? Em delta. Então, vamos ligar essa carga aqui primeiro em delta, pessoal. Como é que a gente liga em delta, né? Ó, eu tenho aqui final com início, então eu posso fazer essa ligação aqui, ó. Final com início, certo? E lembre que cada fileira dessa aqui é um braço do delta, né? Aqui eu vou ligar final com início também, certo? E agora pego o último aqui, ó, e ligo lá em cima, final com início, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Para vocês verem melhor, né? Aqui, se eu for fazer uma carga só com carga resistiva, ligação só com carga resistiva, né? Estaria feito, certo? Bom, só que se a carga for RL, eu tenho também que colocar, por exemplo, indutores. Então eu vou passar aqui embaixo, ou RC, teria que colocar capacitores, ligando do mesmo jeito, né? Então aqui, na verdade, o que eu fiz aqui, né, pessoal, foi ligar essas cargas aqui, ó. Aqui eu só fiz isso, né? Liguei final com início, final com início. Depois eu vou ter que trazer a ligação da carga até aqui, ó, nesses pontos de curto de final com início, final com início, certo? Para poder fazer o delta. E cada vez que eu vou ligando um interruptor desse, eu vou colocando um resistor em paralelo, em todos eles, né?
certo? Eu vou colocando um resistor em paralelo, vai aumentando a corrente, né? Claro, sempre mantendo a carga equilibrada, ligando um resistor em cada fileira dessa ao mesmo tempo, para manter a carga equilibrada, né? Se for uma carga RL, a mesma coisa com os indutores ou capacitores. Então, eu vou fazer aqui agora a ligação, né, desses indutores também, ó. Vou ligar aqui final aqui com início, né? Aqui também final com início e esse último aqui também, ó. Final com início. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho um conjunto de bobinas aqui, mais um outro conjunto de bobinas aqui e mais um outro conjunto de bobinas aqui, né? Depois eu tenho que fazer a ligação da carga aqui, ó, tá? Cada vez que eu ligo um interruptor desse, eu coloco em paralelo um outro indutor, né? Claro, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indutores, tá? Bom, agora nós temos que, voltando lá para nosso esquema de ligação, né? Nós vamos sair do gerador, passar na bobina de corrente do watímetro e ir para a carga. Sair da fase C, né, do gerador, passar na bobina de corrente do outro watímetro e ir para a carga. Depois, na fase central, passar no amperímetro e ir para a carga, certo? Então vamos lá. Então lá, ó, a fase A, vou pegar aqui da fase A, vou ter que ir na bobina de corrente do watímetro, certo, pessoal? Então, na fase A está aqui, eu vou na bobina de corrente do primeiro watímetro, está aqui, né? E da saída da bobina de corrente, 5 amperes, vamos dar um zoom aqui, ó, nesse instrumento aqui. Eu coloquei uma foto com uma qualidade boa para vocês verem bem o instrumento, né? Então sai da fase A, ó, vai para a bobina de corrente, daqui vai para a carga, né? Então vamos lá. Vamos ligar. Tem que ligar num dos pontos, né? Final com início do delta, né? Ou seja, em uma dessas pontes aqui que a gente fez. Então a gente sai daqui e liga aqui. Aqui, claro, teria que ser um cabo um pouco mais longo, né, pessoal? Beleza? Agora, da fase C, que seria de baixo, né? Aqui no nosso outro... Opa! Na fase C de baixo tem um outro watímetro que vai para a carga, ó, né? Fase C. Então, na fase C, daqui, eu vou ter que levar uma ponteira, entrar na bobina de corrente desse watímetro, vamos dar um zoom aqui, para vocês enxergarem bem a ligação. Ó, na fase C, né, do gerador, entra na bobina de corrente e aqui vai para carga, certo? Bom, temos que levar num outro ponto de final com início do ligação delta, certo? Bom, e agora a gente tem que ligar a fase do meio, que é a fase B. Fase do meio, que é a fase B. A gente tem que trazer nesse amperímetro que está aqui, ó. Né? Claro, aqui como é que a gente vai fazer? Sair aqui da fase B, tem que chegar no amperímetro e voltar para lá, né? Vou ver qual é o caminho que eu vou fazer aqui para não ficar muito bagunçado aqui, né? Bom, vamos trazer desse ponto aqui, pessoal, tudo bem, ó. Né? Veio para o amperímetro, saiu da fase B do meio do watímetro, né, pessoal? Ó. Veio para o amperímetro e aqui corrente alternada, né? Como a máquina ela é de 5 amperes, pessoal, eu tenho que usar aqui 6 amperes aqui de corrente alternada, certo?
Eu não gostei muito dessa minha ponteira aqui, eu acho que eu vou desfazer ela, fazer ela um pouquinho melhor. Para ligar esse amperímetro, né? Vamos ver se a gente consegue fazer ela um pouquinho melhor aqui. Sai daqui, né? Aqui não tem jeito, a gente tem que passar, para ficar visualmente não muito ruim, a gente tem que vir por aqui. Entra aqui, agora aqui sai no 6 amperes de corrente alternada, né? 6 amperes de corrente alternada. Vamos vir por aqui. Vai para a fase no meio da carga. Note que agora lá na carga, como está ligado em delta, pessoal, tem uma ponte, afinal com o início aqui eu liguei a fase lá de cima, que era a fase A. Nesse outro aqui, ó, final com início, eu liguei essa fase aqui que é a fase C, né? E agora na do meio, que é a fase B, ó, eu trouxe no amperímetro, e agora eu vou ter que ligar lá na carga, porque a carga está ligada em delta, certo, pessoal? Fechou, né? Esse voltímetro que eu podia ter colocado ele mais perto ali, né? Talvez até eu consiga fazer isso agora. Não, aqui não deu. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Ctrl X aqui. Bagunçou aqui meu desenho, mas calma. Deu, né? E aqui... eu vou trazer um pouco para cá. Eu vou colocar o voltímetro aqui, ó. E tá fechada a ligaçãozinha que a gente já tinha feito, né? Vamos salvar aqui. Beleza. Porque daí o voltímetro estava muito lá longe, né? Então, estação, aqui o amperímetro, na fase A, né? Aqui seria o ponto A da carga, estaria aqui, né? Vamos dizer assim, né? A fase A chegaria aqui, ó, né? A fase B vem nesse amperímetro aqui, nesse watímetro, né? Melhor, fase B vem no amperímetro e vem para cá. E a C está nesse watímetro aqui, veio para cá, né? Ligando só o circuito série. Agora nós temos que ligar o circuito paralelo. Vamos lá. Então a gente ligou só o que está em vermelho, né, pessoal? Circuito série, bobina de corrente dos 2 watímetros, bobina de corrente do amperímetro. Agora tem que ligar o voltímetro e o frequencímetro e as bobinas de tensão do watímetro, né? Aqui até para a gente... era melhor que a gente tivesse feito aqui, já que eu fiz colorido, né? Aqui foi uma bobeira minha, aqui o certo para a gente fazer certinho aqui, que como é circuito paralelo, usar a ponteirinha preta, né? Aqui, ó, que a gente vai fazer lá agora, certo? Para ligar as bobinas de tensão. Então vamos lá. Bobina de tensão do watímetro primeiro, né? Então note, ó, nós vamos ter que ligar da fase A, né? Para esse ponto central na carga aqui, em ponto B, né? Então vamos lá. Eu faço a ponte, vamos dar um zoom aqui, ó. Né? Da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de... Opa! Tem que ser com a ponteira preta, né, pessoal? Vai ficar mais fácil, certo? Então, da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão. Note que esse watímetro aqui está ligado na fase A. O outro watímetro, que está aqui, ó, ele está ligado na fase C, né? Então, isso aqui também, vou ter que fazer uma ponte da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão.
Note como ele está ligado na linha, pessoal. Esses dois watímetros. Olha só. Eu coloquei eles na escala de... Vamos ver se a gente consegue enxergar melhor aqui, se a resolução está boa para a gente ver. Está 240 volts aqui, pessoal. Não está muito legal para ver, né? E o nosso aqui é 480, aqui é 240 e aqui é 120, tá? Aqui dá para ver, ó, 120, 240 e 440. Está na escala de 240 porque o nosso gerador tem 230 volts, certo? Bom, agora falta fazer o seguinte, vamos ligar os watímetros, né, na fase do meio, né? Note que o amperímetro está ligado na fase do meio, que é a fase B, né? Ó, a fase B saiu aqui, veio para o amperímetro e foi para a carga, né? Está lá na fase B, ó, né? Então agora eu vou ter que ligar os dois watímetros na fase B. Então esse aqui, fase B, e esse aqui também, para não ficar muito bagunçado ali, né? Pronto, ligamos o watímetro na fase B. Agora falta o voltímetro, né, pessoal? O voltímetro para medir tensão de linha, né? Qual escala? Ó, posso usar aqui a escala de 300 volts. Eu tenho um voltímetro aqui. A tensão nominal dele, né? Com carga capacitiva tem que tomar cuidado que a tensão aqui vai aumentar. A gente tem que tomar cuidado inclusive com os watímetros também, né? Mas com carga indutiva a tendência quando aumenta a carga é diminuir a tensão. Então, agora eu vou ligar esse voltímetro lá na carga, né? Medir a tensão lá na carga. Então, vou ligar um terminal de tensão de linha, né? Vou levar esse voltímetro lá na carga. Posso, por exemplo, pegar a tensão, ó, esse ponto aqui, esse aqui, que é na verdade a fase A, estão vendo lá em cima, que é o curto para fazer o final com o início para fazer a ligação do delta da carga, né? E aqui esse outro ponto, numa outra, vamos ver onde é que a gente vai levar aqui. Pode ser que nesse outro ponto aqui, ó, né? Pronto. Estou pegando a tensão entre a fase A e a fase C, né? Entre a fase A e a fase C, certo? Com o voltímetro. Bom, eu tenho que ligar o frequencímetro também em paralelo, né, pessoal? Tá? Ali no esquema a gente colocou entre duas fases diferentes, né? Poderia ser inclusive numa tensão de fase, dependendo da tensão do que suporta o instrumento, né? Ali no esquema a gente colocou em linha, o voltímetro está ligado aqui entre a fase A e a fase C, né? Não precisa ser necessariamente fases diferentes, né, pessoal? Mas aqui até para não complicar a ligação, a gente poderia até colocar junto aqui com o voltímetro em paralelo, na mesma fase, né? Tá? Não teria problema nenhum. Mas se quiser levar lá para cima também não tem problema, já que eu usei o voltímetro entre a fase A e a fase C, né? Lá posso colocar o frequencímetro entre A e B, por exemplo, né? Sem problema nenhum, né? Posso levar o frequencímetro entre A e B. Então eu vou fazer o seguinte, vou levar o frequencímetro por aqui, ó. Peraí que deu um probleminha aqui. Tá. Só deixa eu... A gente vai ter que levar agora o frequencímetro, né? Até aqui, vocês notam que é bastante fio, né, pessoal?
mas eu acho que dá para a gente entender. Agora basta ligar ele em paralelo, né? Acho que eu vou trazer lá de cima. Puta, minha caneta tá... Peraí, pessoal, vou ter que... Deu um probleminha aqui com a minha caneta. Deixa eu fazer um ESC aqui. Deu. Pronto, agora deu. Ela estava escrevendo o tempo todo. Tá. Então agora vamos voltar aqui para o... modo foco, né? A caneta estava fazendo bagunça aqui. Então vamos ligar lá o frequencímetro. Ó. Vem aqui, né? Podia ter levado esse frequencímetro também. Por exemplo, posso ligar ele aqui também na C, na A, né? Na A aqui, ó. Na A e no B aqui, ó. Né? Posso trazer por aqui, cabo, né? Aqui só para não, né? E ligar aqui no terminal do frequencímetro, certo? Então note que sai do gerador, passa nos watímetros, né? Tem essa complicação aqui de ligar a carga. Aqui na verdade eu estou ligando só a carga resistiva aqui, né, pessoal? Eu teria agora, se fosse fazer uma carga RL, teria que ligar em paralelo com os resistores, teria que ligar os indutores. Então eu até vou pegar uma cor diferente aqui, ó, para não ficar muito bagunçado o nosso desenho. Lá a gente usaria ponteiras que a gente tem, que são as pretas e as vermelhas, né? Mas eu vou usar aqui uma outra cor, de repente um verde aqui, ó. Porque se a gente for ligar agora uma carga RL, pessoal, eu tenho que ligar em paralelo com esses resistores e indutores, certo? Né? Então agora basta pegar e ligar em paralelo, né? Por exemplo, esse curto aqui que eu fiz aqui, ó, né? Esse ponto aqui que é a fase A lá em cima, ó, eu tenho que ligar aqui com o indutor também, para ficar os dois em paralelo, certo? Então desse ponto aqui, ó, que seria lá em cima ou embaixo é a mesma coisa, ó, daqui, né? Eu traria um cabo e ligaria aqui, certo? Desse ponto aqui, ó, onde tem a fase B, eu traria um cabo e ligaria aqui. E desse ponto aqui, ó, onde tem a fase C, eu traria um cabo e ligaria aqui, né? E agora, à medida que eu vou ligando aqui, eu posso, por exemplo, ligar um conjunto de resistores, né? Ligando o interruptor de cima aqui, depois o médio, depois o de baixo. Depois ligo aqui um conjunto de indutores, né? E daí vou aumentando, ligando mais resistores em paralelo e mais indutores, né? Aumentando a natureza da carga que é RL, certo? Então, nessa videoaula, o que a gente queria passar era isso para vocês, né? Fazer a ligação, tá? Não é tão complicado assim, né? Mas vocês veem que na prática fica, né? Olha só, aqui não está aparecendo o painel, né? Mas a excitação, os watímetros, né? Amperímetro, voltímetro, e vão para a carga, né? A nossa máquina primária faz o gerador, né? Girar, e fizemos a primeira leitura em vazio, depois vamos aumentando a carga, ligando, né? Mais carga resistiva, no caso se for RL, mais indutiva, né? Vamos aumentando a carga, vai aumentando a corrente, a gente vai medindo a corrente, a potência, né? A tensão com a excitação constante, né? No caso aqui, se for uma carga RL, a tendência da tensão terminal é cair, né? À medida que a carga aumenta, certo? E se a carga for RC, ao invés de ligar indutores aqui, eu ligar o banco de capacitores, né? À medida que eu aumento a carga, a tensão aumenta, porque ocorre um efeito magnetizante da reação de
a armadura. Na próxima videoaula, nós vamos pegar os dados de ensaio real feito no laboratório e vamos trabalhar com esses dados, né? Ou seja, com as tensões, a tensão medida de linha, né? Corrente de armadura, as potências, a potência ativa total, a soma dos dois latímetros, né? Corrente na estação, que nesse caso é constante, não varia, né? A gente mede, mantém ela constante o tempo inteirinho, como eu falei para vocês, aumenta a carga e deixa a tensão se comportar livremente na carga, né? Com carga RL a tensão tende a cair, e com carga RC ela tende a subir, certo, pessoal? Então, é esse o que a gente tinha para falar, é isso que a gente tinha para falar sobre a característica externa, né? Então a gente vai encerrar essa primeira aula aqui para não ficar muito longa, mas depois nós vamos pegar os dados, preencher as tabelas aqui, tá? E fazer os cálculos necessários, tá, pessoal? E traçar as curvas daí, tá bom? Obrigado.